Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e nesse vídeo eu vou trazer mais um desenho pra vocês. Dessa vez a finalização aqui da speed art do personagem Baki Hama, lá do anime barra mangá Grappler The Baki. E aqui é o seguinte pessoal, quando eu começar a falar pra vocês as cores que eu vou utilizar pra pintar, por favor presta atenção, porque eu vou falar exatamente na ordem certinha aqui que aparece no vídeo as cores que eu utilizei. Só que no final eu vou te passar algumas recomendações aqui, são pequenas recomendações, sugestões que você pode, se quiser, tá fazendo aí pra você não perder tanto tempo. Porque aconteceu aqui o que aconteceu comigo em outros desenhos, onde eu peguei, demorei para chegar no tom de pele que eu queria, passei várias camadas aqui sem necessidade de algumas cores aqui, então algumas sugestões que eu te dar aqui pode acabar te ajudando, tá bem? Outra coisa, eu utilizei aqui uma referência do anime e do mangá para saber mais ou menos as cores que eu utilizar para poder pintar, só que eu foquei bastante na referência do mangá, e pelo menos aqui eu encontrei aqui, tem um tom mais avermelhado no cabelo, nos olhos, na pele, então você vai reparar que eu vou usar bastante a cor Bordeaux. E um outro detalhe é que como a minha caneta nanquim acabou, aqui tem aqui uma 04, 05 que eu tenho, eu utilizei aqui uma caneta Bic para fazer toda a linha arte e os contornos, tá bem? E bom, se você curtir, não esquece, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal que toda semana tem conteúdo novo, seja para passar uma dica, te entreter de alguma forma, fazer os dois ao mesmo tempo, eu acredito que seja o ideal, beleza? Se você quiser fazer esse mesmo desenho também, eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição do vídeo o link do esboço em tempo real. Você pode estar assistindo, acompanhando fazer e de repente estar fazendo um desenho aí dele também, tá joia? Agora sim, bora pro vídeo. Não esquece, se você está querendo aprender a fazer desenhos de animes incríveis, retratando no papel aquelas cenas marcantes que você gostaria tanto, mostrando para seus amigos que você também consegue fazer desenhos incríveis, não só para eles, mas para seus familiares também, vou deixar aqui embaixo o link do Método Fanart 3.0, treinamento que vai te ajudar a aprender do absoluto zero a fazer desenhos muito bacanas. Ou se o que você acredita precisar agora é a colorir, vou deixar aqui embaixo o link de outro treinamento, também da Mayara, que te ensina a colorir seus desenhos de forma bem profissional e a também criar personagens. Vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bem? E bom pessoal, novamente, por favor, presta atenção, tá? Começando com a pele dele, eu passei uma camada aqui na parte que tinha sombra, tá? Uma camada de sépia, depois de marrom normal. Aí eu parei um pouquinho e comecei, utilizando a cor vermelha, a marcar alguns pontos onde eu faria alguns detalhes com machucado. Depois eu voltei e terminei de passar um marrom normal. Depois eu peguei e comecei a passar o canela e o Bordeaux, para fazer uma sombra um pouco mais clara, fazendo uma transição da mais escura para mais clara. Depois, nas partes mais claras do rosto dele, que ia ser um pouquinho mais branca, eu utilizei o rosa claro e depois eu passei um pouquinho de branco. Só que um detalhe, eu passei aqui o rosa claro um pouquinho forte demais. Passa meio clarinho, porque você vai reparar que pelo menos no final aqui eu vou passar um lápis borracha para pegar e tirar um pouquinho desse excesso aqui dessa cor, porque pra mim não ficou muito legal. Bom, voltando aqui para a parte das sombras ainda, a parte mais escura dessas sombras eu passei para finalizar um pouco de marrom normal, eu não gostei de como ficou e passei a cor preta por cima, aí ficou razoável. Aí depois nas partes que tinha sombra mais clara, eu peguei e passei de novo aqui um pouquinho mais de canela, forçando um pouquinho e um pouquinho mais de rosa claro. Ponto. Agora é o seguinte, vem aqui algumas sugestões do que você pode fazer, tá? Aqui, como você reparou, eu passei algumas cores escuras aqui no final. Você pode começar fazendo o seguinte, passa o sépia ali, depois você já vem junto com o preto e já finaliza. Ou se você não quiser, já passa, se você quiser aí, uma nanquim ou uma caneta preta em toda essa parte que é a sombra mais escura. Porque pelo menos pra mim, Gui, você vai reparar no final. Eu, pelo menos, achei que essa sombra mais escura ficaria legal se fosse mais preta. No final, mesmo tendo passado a cor preta aqui por cima, não ficou ainda tão escurinho, ficou um pouquinho mais claro. Já que eu tinha passado várias outras camadas de marrom por cima antes, e aí não consegui pegar e misturar muito bem. Então fica a recomendação, ou você já passa o sépia, depois o preto, ou já passa o preto direto aqui, ou o nanquim. Na minha visão, acho que fica mais interessante. Já na sombra mais clara, onde eu tinha passado aqui o canela, e também o Bordeaux, e também eu esqueci de falar, mas eu passei várias vezes o marrom normal também, junto aqui com esses dois. Você poderia pegar e passar somente o marrom normal, junto aqui com o Bordeaux, ou passar somente o canela e o Bordeaux de fato, ou somente passar aqui o canela e passando junto aqui o rosa claro. E ponto, não ficar misturando tantas cores assim aqui, tá bem? Voltando aqui para os machucados, eu finalizei passando uma camada de vermelho normal, depois de vermelho escuro. Por cor mesmo foi só isso daqui. Depois no final eu vou fazer os detalhezinhos aqui dos risquinhos. Agora partindo para o cabelo, eu passei aqui uma camada de preto, depois de marrom normal, depois de Bordeaux. Aqui, sugestão, se você tiver aí, você poderia passar, porque eu esqueci no caso aqui, o marrom escuro junto com o Bordeaux, já chegaria num tom bacana. Ou você pode passar o marrom e o Bordeaux também, ficaria legal.
Aqui na camisa eu peguei e passei um restinho que eu tinha aqui de uma caneta nanquim. Depois eu peguei partindo para os olhos. Eu passei uma camada de sépia, depois de preto, onde seria a sombra. E aqui novamente foi sem necessidade, porque depois no final, quando eu fui fazer o contorno no final com os detalhes, eu passei a caneta por cima de toda essa parte, deixando realmente preto aqui, bem mais escuro. Aí se você quiser, ou você pinta aí, como eu falei, com essas cores, ou você pode pegar e passar logo aqui uma nanquim ou uma caneta, que pelo menos para mim eu acho que ficou mais legal. Você vai reparar no final aqui, para mim eu acho que ficou mais interessante. Agora a parte mais clara, eu passei aqui uma camada de vermelho, depois de bordô. E agora eu vou começar a fazer os detalhezinhos aqui, os risquinhos, passar de novo aqui a linha arte em todo o desenho. E aqui é um detalhe, tá? Novamente, eu estou utilizando uma caneta Bic. Só estou reforçando isso para você reparar que também, mesmo sem utilizar uma nanquim, com uma caneta normal você já consegue fazer uns detalhes bacanas, consegue fazer um desenho legal. Com material barato a gente consegue pegando, dando uns jeitinhos aqui, fazer uns desenhos bem interessantes, tá joia? Bem legais também. E aqui um detalhezinho a mais para você, tá? Eu vou pegar e escurecer alguns pedacinhos de novo. E novamente, toda vez que eu vou escurecer algum outro pedaço aqui, eu utilizo a cor preta, ou a cor sépia, ou os dois juntos. E nas partes brancas, nesse caso aqui, eu utilizei aqui as três: o cinza azulado, o cinza escuro e o cinza quente. Só que toda a parte branca dos desenhos que eu vou fazer, eu utilizo geralmente essas cores aqui, tá? O cinza azulado, o cinza escuro, tá bem? Bom, eu não fiz o fundo aqui do desenho, não tive muita ideia, eu acho que só o desenho por si mesmo eu acho que ficou interessante aqui, mas espero de coração que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, toda semana tem conteúdo novo, compartilha com seus amigos para esse vídeo chegar para cada vez mais pessoas e deixa nos comentários, pelo menos uma carinha feliz aqui se você curtiu o desenho ou alguma sugestão de algum próximo desenho que você pode querer que eu traga aqui pro canal, também. Lembrando que pode ser que você escreva aqui uma sugestão, só que eu vou trazer só em outro momento, porque eu já tenho uma listinha aqui de alguns personagens que eu vou fazer, só que eu sempre vejo seus comentários e eu acabo anotando aqui, porque é mais uma ideia que eu peguei trazer de conteúdo para vocês, tá joia? Bom, espero de verdade que você tenha gostado do desenho e fui!